O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Traba del estrés, hoy tu plan más ambicioso es sacarme una moneda para un tinto de botella, aunque no me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem, todos em festa junto com a gente. E a primeira coisa que eu gostaria muito de dizer é que é um imenso privilégio participar dessa comemoração e, na verdade, participar desse processo que já chega ao episódio de número 300, em que aqui, junto com vocês e, na verdade, por vocês, a gente tenta colocar a nossa contribuição nessa construção ou talvez reconstrução do debate público, porque assim como eu ouço meus podcasts, inclusive esse, vocês devem ouvir conversando com a gente. E como o Felipe sempre fala, vocês que nos amam e também os que nos odeiam, mas não tiram a gente do ouvido, faço essa minha reverência, esse meu agradecimento de estarem aqui nos acompanhando e ajudando a construir, ajudando a estabelecer ideias e a colocar essas ideias para fora, e a elogiar, e a criticar, e a fazer com que a gente pense cada vez mais em como a gente pode olhar para o nosso mundo. Eu acho que toda a transmissão de conhecimento, e aqui uma transmissão de mão dupla, né? A gente com vocês, vocês com a gente, faz com que a gente possa colocar lentes de ver o mundo e lentes que são cada vez mais acuradas. E para que isso tudo? Numa pergunta muito utilitarista, uma crítica que minha profissão recebe com razão constantemente, para que a gente possa viver melhor. Ao fim e ao cabo, acho que todos nós buscamos viver melhor, seja individualmente, seja coletivamente, seja socialmente, e a ideia de acompanhar o mundo, de pensar no mundo, de pensar para onde a política internacional vai, ou, na verdade, o que a política internacional afeta as nossas vidas, é mais uma lente para que a gente possa, de alguma forma, tomar as nossas decisões, e aí eu já puxando para a economia, né, que adora falar sobre o processo de tomada de decisão, como que as nossas decisões, de alguma forma, melhoram esse ambiente que a gente vive. Esse é um exercício que, ao longo desses anos, participando dessa coluna, de novo, eu me sinto privilegiadíssima de poder fazer, porque a cada semana, em média, eu tenho esse exercício de pegar ideias que estão soltas, acontecimentos conjunturais, episódicos, e transformar isso numa análise, transformar isso num raciocínio, lapidar isso, colocar borda nessas ideias soltas e compartilhar aqui uma visão de mundo. Esse exercício semanal, assim, fazendo aqui uma espécie de catarse, né? Mas, na verdade, é uma troca de ideias. Esse exercício semanal, ele na verdade, ele não é pontual e ele não tem, e a influência dele é muito maior do que pode parecer. Porque a cada semana eu, de alguma forma, resumo e entendo e processo, não só para vocês, mas para mim mesma, para tentar entender o mundo em que eu vivo, o mundo em que eu ajudo na construção e na formação de pessoas, e como esse olhar ajuda a gente a reconstruir ou a construir espaços da coletividade. Então, eu acho que a forma que eu posso, né, fazer a homenagem a esse espaço, a comemoração do episódio 300, é fazer uma espécie de coluna resumo desses anos, que está materializada numa mudança significativa que a gente está vivendo. Eu lembro que quando eu comecei, há alguns anos, era muito curioso pensar na economia internacional, né, pensar na política internacional / economia internacional, ainda muito influenciada pelos manuais que me formaram, pelos professores que me formaram e pela visão de mundo que me formou, que era uma ideia da inequívoca vitória do capitalismo
né? Risos Fukuyama, e na inequívoca ideia de que a globalização era a melhor solução que a gente tinha para um mundo melhor, para um mundo mais próspero, para um mundo em que as pessoas tivessem mais acesso a bens, a consumo, e isso se traduzia num bem-estar. Então, a globalização, a liberalização, a liberdade, que eu sei que não são sinônimos, mas são complementares, era a vitória inequívoca de uma ideia neoliberal de mundo, e que é como se a gente tivesse chegado no ápice do nosso desenvolvimento. Rapidamente, a ideia de novo, semanalmente, fazer o exercício de acompanhar política internacional, de pensar em política internacional, de pensar em economia sob a interação, calcada na interação entre países, foi mostrando que, primeiro, a economia não responde tudo, né? Eu sei que parece óbvio, mas para nós economistas isso é um processo doloroso que enriquece muitos terapeutas por aí. E para além da ideia de que a economia não responde tudo, eu estava, e todos nós estamos, diante de uma mudança paradigmática assim, sem precedentes para a nossa geração, digamos assim, para a nossa era. Uma ideia de que a gente começa a questionar e a requestionar, e a repensar, perdão, a questionar e a repensar a forma como os países trocam, como que a geopolítica atravessa as relações, como que a ideia de um modelo econômico baseado na racionalidade, na liberdade, tem cara, tem forma e serve para um grupo específico de pessoas e que não necessariamente se traduz para o ganho populacional, e fundamentalmente que a ideia de liberdade e globalização ainda estava muito calcada num olhar eurocêntrico, num olhar norte-americano, num olhar em que esse Ocidente do Norte era preponderante na determinação dos caminhos globais. E o que a gente percebe hoje, né, corta o tempo e vem para 2022 e vem para julho de 2022, é que desde a crise de 2008 existe uma sinalização bem clara de que o mundo mudou. E que talvez o que a gente tenha tido foi uma mudança específica, né, nesses 500 anos, e que seja a reorientação do mundo, talvez não uma reorientação absoluta, né, mas a ascensão da China, o aumento da desigualdade nos Estados Unidos, na Europa, a redistribuição de poder, os grupos de trabalhadores perdendo, né, no T+1, né, assim, o sistema econômico ele começa a mudar na queda de Bretton Woods, na década de 1970, a liberalização de capital, a ideia dessa liberdade, da globalização financeira e da financiarização do mundo como uma vitória inequívoca, como uma ideia de que esse é o estado da arte da sociedade, começa a se transformar com a crise de 2008, começa a se transformar, sim, com a crise de 2008, mas esse modelo que muda ao longo da década de 1970 vai afetar de modo mais definitivo e incidente justamente as figuras que foram as figuras centrais e o centro da luta de poder entre o primeiro e o segundo mundo, que são os trabalhadores, especialmente os homens brancos. E é justamente nesse processo que inicia na década de 1970, que ultrapassa os anos 1980, 1990, com Reagan e Clinton nos Estados Unidos, né, de modo mais incidente, e que vai, lá nos anos 2000, justamente afetar o bem-estar desse protagonista do século XX, que é o trabalhador branco, aquele contribuinte, né, mesmo do processo de desenvolvimento e de crescimento do país, e que se vê à margem do bem-estar econômico, é justamente essa redistribuição de poder, esse aumento da desigualdade e essa perda de protagonismo desse indivíduo, né, do famigerado indivíduo representativo, que vai fazer com que hoje o século XXI ele seja marcado não só
pelas crises, pela pandemia, pela guerra China e Rússia, mas fundamentalmente pela queda do sistema que formou a minha geração, o que a gente chama de neoliberalismo. E é uma queda tão absoluta que a gente começa a admitir que ele existiu. Assim, isso é obviamente uma brincadeira, mas a economia por muito tempo entendeu isso tanto como óbvio, como dado, como a natureza, né, do ser humano, que não gostava nem de nomear, que não gostava nem de falar sobre o neoliberalismo, que é como se aquilo virasse, saísse do estado da arte, saísse da ideia de uma ciência natural, né, e ganhasse contornos de uma decisão política. Mas a gente está diante de uma mudança tão significativa que a gente passa, inclusive, a admitir a sua existência. E talvez admitir a sua existência por reconhecer o seu colapso. Então, esses anos, né, pensando em política internacional, pensando em economia internacional, fez com que, de alguma forma, chegasse até aqui, ao episódio 300, com a ideia de que o que me forma, o que me constitui como, anos atrás, uma estudante de economia, é a base para justamente entender, questionar e reaprender como olhar para o mundo, como olhar para a política internacional e como reconhecer as transformações que vão fazer com que, espero, os próximos 300 episódios tragam um mundo ainda mais... Quer dizer, eu espero os próximos 300 episódios. Trazer um mundo ainda mais diferente, a gente ainda precisa pensar nas transformações que virão, se a gente as deseja ou se, na verdade, a gente precisa se preparar para elas. Bom, hoje, na verdade, não tinha exatamente um tema específico, mas era um resumo, porque eu achei que era a homenagem possível, né? Um resumo desses anos e desses episódios era a homenagem possível por participar desse projeto, que eu sou uma entusiasta, uma fã e, de novo, uma privilegiada de fazer parte dele. Sempre agradeço, sempre que possível eu agradeço, porque realmente acho que não existe talvez um privilégio maior num país desigual como o nosso, num país em que as pessoas voltaram a passar fome, num país em que a insegurança da sobrevivência é a marca fundamental do nosso país, do reconhecimento de que muitas vidas não são tratadas com dignidade, não são tratadas como se merecessem existir. A ideia e o privilégio de poder pensar é, sem dúvida nenhuma, uma sorte a quem eu agradeço constantemente, assim, ser reconhecida pela possibilidade de pensar e ter esse tempo para isso é um privilégio no nosso país e arriscaria dizer que é um privilégio no nosso mundo. Então, das transformações que eu gostaria de ver, mas que não tenho certeza se as verei, é que esse privilégio ele seja usufruído, ele deixe de ser um privilégio, ele passa a ser um direito. Né, que esse seja o primeiro passo, que quem tem esse privilégio reconheça isso e que a gente possa justamente lutar para que as pessoas possam compartilhar desse direito, dessa propriedade intelectual, que é a nossa característica fundamental como humanos. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos que nos ouvem, muito obrigada a todos que colocam esse projeto de pé. Um beijo especial a cada um de vocês, que são sempre, quer dizer, alguns, sempre muito queridos e gentis, e que possam vir mais 300 episódios. Um beijo e até semana que vem.